para que o Senhor fale ao nosso coração, Senhor Deus. Para que o Senhor esteja, Senhor, nos instruindo, Pai. E que as Tuas palavras, como a intenção desse livro, Senhor Deus, encontrem morada, Senhor, e habitem, Senhor, em cada um de nós, Senhor Deus, em nossas vidas para sempre. Nos faz viver por meio desses caminhos, ó Senhor, que nos são mostrados, ó Senhor Deus. Não permita que a nossa insistência, o nosso pecado, ou aquilo que o pecado pode nos dar, ó Senhor Deus, o prazer que ele possa nos trazer, ó Senhor Deus, jamais seja maior aos nossos olhos do que aquilo que significa obedecer ao Senhor, ó Pai. Porque a Tua palavra nos mostra, Senhor, as consequências, ó Senhor Deus, dos pecados na vida dos Seus filhos, ó Pai. Senhor, tem misericórdia de nós, ó Pai. Te pedimos que o Senhor esteja nos instruindo e chamando a nossa atenção, Pai, para não usarmos das mesmas armas, ó Senhor Deus, e termos os mesmos, ó Senhor, dos comportamentos daqueles que são inimigos de Deus. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor em Provérbios, capítulo 12. E agora dos versos 21 até o verso 23. Vimos que essa subunidade do capítulo 12, ela vai do verso 16 ao verso 23. E ela tem duas partes. A primeira parte vai do 16 ao 19 e a segunda parte vai do 20 ao 23. Eu gostaria de lembrar algumas coisas que falamos na nossa última exposição, quando expomos até o verso 20. Eu gostaria de lembrar o que falamos no verso 20, quando diz assim: a fraude no coração dos que maquinam o mal, mas a alegria tem os que aconselham a paz. Em primeiro lugar aqui, nós vimos que há dois conselheiros aqui: aqueles que têm fraude no coração e que planejam o mal, e aqueles que têm alegria e aconselham a paz. No verso 20, na sua primeira parte, nós vimos que o engano está no coração daqueles que planejam o mal. E vimos que esse provérbio se refere à natureza e às consequências dos planos do coração. Vimos que o coração aqui é a fonte, como diz o Senhor, de tudo que existe de ruim no ser humano, O paralelismo apresentado aqui no verso 20 sugere implicitamente que os conspiradores dissimulados não experimentarão uma verdadeira alegria, e que os conselheiros que promovem a paz, ao contrário deles, não são dissimuladores, ou seja, aqueles que ocultam suas verdadeiras intenções e sentimentos. Vimos também que a fraude, a dissimulação e o engano são essenciais para que o perverso seja bem sucedido e estão arraigados nesse coração. E nós vimos um exemplo desse provérbio aqui, quando eu citei Marcos capítulo 12, versos de 13 a 17, quando fariseus e herodianos, por meio do seu discurso, tentam pegar Jesus em suas palavras. E aí vimos também nesse exemplo, como é o que esse verso está nos dizendo, que o plano desses homens visam prejudicar suas vítimas. Mas vimos também que esses planos se voltam contra eles e eles acabam se prejudicando, eles acabam prejudicando a si mesmos. A fraude no coração dos que maquinam o mal, mas a alegria tem os que aconselham a paz. E essa é a ideia, aqui, quando ele fala que esses que aconselham a paz têm alegria, porque esses que maquinam o mal sempre vai se voltar contra ele. E demos um exemplo também, que era o caso de Jacó, o caso de alguém que se vale do engano e pela mão do Senhor, pela justiça de Deus, ele também é enganado, ele é levado pelo seu próprio comportamento. Eu terminei essa exposição do verso 20 com uma fala de Matthew Henry, que diz assim: os que buscam o bem do seu próximo
que estudam o que podem fazer pela paz e dão conselhos apaziguadores, promovem esforços de cura. Terão alegria e sucesso, talvez além da sua expectativa, porque são bem-aventurados os pacificadores. E aí nós vamos dar continuidade no verso 21 até o verso 23, que dizem assim: nenhum agravo sobrevirá ao justo, mas os perversos, o mal os apanhará em cheio. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu prazer. O homem prudente oculta o conhecimento, mas o coração dos insensatos proclama a estultícia. Eu havia falado na exposição anterior, não sei se vocês se lembram, que este provérbio ele vai contrastar o destino dos retos e dos perversos com o verso 20, como se fosse uma conclusão. É mais ou menos assim: a fraude no coração dos que maquinam o mal, por isso o mal os apanhará de cheio em cheio. Alegria tem os que aconselham a paz, por isso nenhum agravo sobrevirá ao justo. Parece que há essa relação aqui, né? E nós estamos vendo aqui uma indicação particular, como nós já falamos antes, de dois tipos de conselheiros: aqueles que aconselham ou falam ou discursam por meio da fraude, e aqueles que trazem cura por meio das suas falas. E apesar de os enganadores planejarem sua violência contra os retos, e a ideia é essa aqui, eles estão maquinando mal contra os retos, nenhum tipo de malignidade resultará ao justo. E quando nós olhamos esse texto, essa promessa deve ser interpretada à luz do resultado final, ou seja, do juízo de Deus. Uma das coisas que nós vemos aqui em Provérbios, e eu já tinha citado anteriormente, é que quando nós olhamos o livro de Provérbios e lemos, parece que o que Provérbios fala aqui não acontece na realidade, e que muitas das coisas aqui estão apontando para o final de todas as coisas. Isso é uma verdade. O livro de Provérbios sempre vai falar de um juízo vindouro, mas não somente de um juízo vindouro. Nós vamos perceber que essas coisas também começam aqui, de forma imperfeita. Imperfeita em que sentido? Porque não é cabal, porque a própria Escritura vai dizer que os homens estão indo de mal a pior, estão progredindo no seu pecado, estão prosperando no seu pecado, e isso é juízo de Deus na vida deles, para que eles se tornem cegos também e continuem no erro e não percebam que estão sofrendo ou recebendo sobre si o juízo de Deus. Mas quando ele fala aqui que essa promessa, quando falo aqui que essa promessa deve ser interpretada à luz do seu resultado final, significa que nós devemos olhar para o final de todas as coisas e perceber que o juízo de Deus será completo e decisivo. É bom nós observarmos que dentro do reino de Deus, tudo o que acontece, inclusive dificuldades, vai redundar naquilo que é melhor para o justo. De modo que o princípio que nós estamos vendo aqui e a realidade vão se encontrar em uma perfeita harmonia. E nós vamos ver isso nas Sagradas Escrituras. E se tivermos olhos, vamos ver isso nas nossas vidas também. Abra Provérbios capítulo 3, verso 5. Quando a palavra de Deus diz que nenhum agravo sobrevirá ao justo, isso não quer dizer que nós não vamos passar por dificuldades. Isso não quer dizer que os ímpios não vão se levantar contra o povo de Deus. Não quer dizer que nós vamos passar por dificuldades por causa do Evangelho. E é assim que o Senhor, e é isso que o Senhor espera de nós. Mas que nós devemos confiar no Senhor, porque Ele vai nos guardar. Olha o que diz Provérbios capítulo 3, verso 5. E não seremos alcançados de tal forma que percamos nesse mundo a esperança e a certeza da nossa salvação. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Às vezes nós não vemos as coisas se desenvolvendo ou tendo o seu desfecho no momento
ou na hora que desejamos. Mas nós devemos esperar, confiar no Senhor, porque o Senhor zela por nós. Olha que Gênesis capítulo 50, verso 20, vai nos dizer. A vida de José é uma vida extremamente emblemática para nós. E o início das suas dificuldades, até o momento em que ele, vamos dizer assim, ele passa a colher os frutos de tudo aquilo que ele viveu, passaram-se muitos anos. Ele sai de casa com 19 anos e, se eu não me engano, essa sua trajetória durou em torno de 40 anos para chegar onde ele chegou, para colher os frutos devidos de uma vida de justiça diante do Senhor. Olha o que ele diz aqui em Gênesis capítulo 50, verso 20. E é isso que esse salmo quer dizer, esse provérbio quer dizer. Nenhum agravo sobrevirá ao justo. Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o retornou em bem, para fazer como vedes agora, que conserve muita gente em vida. O apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 8, verso 28, ele diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ou seja, tudo que acontece na vida do crente é para o bem e não para o mal. É por isso que ele diz que nenhum agravo sobrevirá aos justos, mas o mal apanhará em cheio os perversos. Deus trabalha com aqueles que ele ama para realizar o bem. Ele sustenta os seus em suas provações e os livra delas, santificando os seus servos por meio dessas mesmas provações. É interessante porque, às vezes, o livro que nós estamos lendo, o abismo entre a realidade e a promessa e a realidade, mostra essa verdade. Nós vivemos num mundo em que o pecado habita, nós vivemos um mundo em dificuldade, somos colocados aqui nesse mundo, como no deserto, nos preparando para entrar na terra prometida, e achamos que por sermos do Senhor e estarmos protegidos por Ele, não iremos passar por dificuldades. Mas nessa nossa existência é extremamente necessário nós sermos não somente provados, mas exercitados na fé. E é isso que a dificuldade e as provações fazem para nós. Mas sabe o que o Senhor está prometendo? O Senhor está prometendo que, diante de todas essas dificuldades e problemas, nós não sofreremos o mal. E às vezes o nosso entendimento de mal é um entendimento distorcido. Achar que o mal é uma situação ruim. Achar que o mal é uma doença ou um problema, isso também. Mas quando o Senhor fala sobre essas coisas, Ele está falando da nossa integridade, Ele está falando da nossa vida em Cristo, Ele está falando da vida cristã e de tudo aquilo que Ele vai produzir em nós para continuarmos nesse mundo caminhando para chegarmos em segurança à cidade celestial. E a armadura, o instrumento para que isso ocorra é uma vida de santidade. Ou seja, uma linguagem aqui de Provérbios é andar no caminho da verdade. Olha o que Matthew Henry diz a respeito disso. Ele diz assim: a piedade é uma proteção assegurada. Se os homens forem sinceramente justos, o justo Deus se comprometeu que nenhum agravo lhe sobrevirá. Pelo poder da sua graça neles, aquele princípio de justiça, Ele os protegerá do mal do pecado, de modo que, ainda que eles sejam tentados, não serão vencidos pela tentação, e ainda que sofram dificuldades, muitas dificuldades, ainda assim
essas dificuldades não lhe trarão mal, não importando o que elas façam aos outros, pois elas serão forçadas a trabalhar para o bem deles. Nós achamos que as coisas que nós estamos vivendo aqui, muitas vezes se limita a esse mundo. Mas a nossa luta, como diz a palavra do Senhor, é espiritual. Os embates que nós temos e as dificuldades que nós vivenciamos não estão relacionadas a esse corpo, a essa existência, mas estão relacionadas à nossa vida eterna. Quando adoecemos, quando passamos provações, quando passamos dificuldades, quando somos traídos, quando nos entristecemos, as coisas que estão em jogo não são as coisas em si, mas é a perspectiva que você tem da sua salvação. É a relação que essas coisas têm com a sua vida. É aquilo que Deus exige de você para que nessas situações você permaneça firme, independente das circunstâncias. É por isso que Matthew Henry, a Escritura vai nos dizer, a piedade é uma proteção assegurada. Porque o que está em jogo aqui não é o nosso bem-estar físico, mas é a nossa vida eterna. Quando Matthew Henry faz esse comentário, ele cita o Salmo 91:10. Ele diz assim: nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. E se você for abrir o Salmo 91:10, abra o Salmo 91:10. Você vai perceber que esse verso está em conexão com o anterior e significa que Deus, sendo nosso protetor, porque ele diz assim: o Senhor é o nosso refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Deus, sendo nosso protetor, ele se coloca entre nós em toda e qualquer dificuldade. E é isso que o Salmo 23 vai dizer: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. E de modo tal que somos preservados de sermos esmagados, pois os que escolheram a Deus como seu refúgio vão habitar seguro em suas casas. Perceba o que Paulo fala lá em 2 Coríntios capítulo 4, verso 17. E Paulo foi um homem que passou muitas dificuldades por causa do Evangelho. Por causa do Evangelho. Se tivermos que sofrer, estamos sofrendo nesse mundo por causa do Evangelho. Qualquer dificuldade que vivenciamos nesse mundo, a nossa perspectiva é: estamos passando por isso por causa do Evangelho e em nome de Cristo. E se é por causa do Evangelho e se é em nome de Cristo, eu preciso demonstrar a minha santidade em toda e qualquer situação, porque o que está em jogo aqui não é o meu emprego, não é o meu bem-estar, não é a minha saúde, mas é a vida eterna. Olha o que Paulo diz, 2 Coríntios capítulo 4, verso 17: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Paulo está dizendo que tudo aquilo que ele passou significa uma leve e momentânea, comparado com o peso da glória que ele há de receber na vida eterna, que nós iremos receber. Então, se estamos passando por essas coisas nesse mundo, nós precisamos entender, como o livro de Provérbios está dizendo aqui, que nenhum agravo nos sobrevirá, porque o Senhor está conosco. O Senhor está nos conduzindo, como diz o Salmo 23, pastoralmente para as moradas celestiais. Por isso, independente da circunstância, nenhum agravo sobrevirá a nós. E é interessante porque ele está atrelando isso àqueles que pregam e aconselham a paz, aqueles que proclamam
o Evangelho por meio do seu discurso, por meio do seu comportamento. Eu não sei se vocês estão lembrados, ao citar alguns elementos como coração, língua, lábio, mãos, todos esses elementos, eles são elementos externos, mas apontam para aquilo que é interno, porque eles falam daquilo que a pessoa é, e aquilo que a pessoa é aquilo que ela pratica, é aquilo que ela fala. E aí ele continua: mas os perversos, o mal os apanhará em cheio. Por outro lado, os perversos estão cheios de dano e possivelmente de mal. E essa palavra mal se refere à disposição moralmente repreensível dos perversos. A ideia aqui é que eles estão cheios, plenos de dano. Essa ideia, quando ele diz, o mal os apanhará em cheio, a ideia disso é que eles estão repletos desse mal, e que toda iniquidade é, ao contrário da santidade, uma destruição assegurada. Os ímpios que vivem em desprezo a Deus e os homens que se dedicam à maldade ficam cheios de mal. Da mesma forma, daqueles que vivem em dedicação ao Senhor se enchem da graça de Deus. Aqueles que desprezam a Deus se enchem de pecado, se enchem de mal, e eles serão mais maldosos, estão cheios de toda iniquidade. É isso que a palavra de Deus fala. Eu já disse aqui que a santidade é algo que progride na vida do crente, e a perversidade também segue esse mesmo caminho na vida dos ímpios. Abra Romanos capítulo 1, verso 28 e 29. Olha o que a Escritura vai dizer. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e inveja e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores. A ideia aqui é que eles se enchem por desprezarem ao Senhor, por desprezarem o conhecimento de Deus. Eles vão crescendo na sua perversidade, eles vão de mal a pior, acrescentando iniquidade em cima de iniquidade. E é isso que Paulo fala lá em 2 Timóteo capítulo 3, verso 13. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Parece que a ideia, não somente de Provérbios, mas do texto da Escritura, é dizer: não se envolva com essas coisas, porque esse envolvimento com o pecado vai fazer com que esse pecado cada dia mais cresça na sua vida. Mas olha o que é interessante. Domingo passado eu falei sobre Salmo capítulo 1. E a ideia do Salmo é que, daquele Salmo que lá por trás dele, dentre muitas coisas, é que o homem busca a felicidade. Bem-aventurado o homem, bem-aventurado o homem. E os ímpios buscam a felicidade praticando o pecado, não entendendo que esse próprio pecado vai trazer a infelicidade, vai trazer a sua destruição. E essa é a ideia aqui, que esses homens serão infelizes com as maldades que lhes sobrevierem, porque aqueles que têm prazer na maldade terão o suficiente dela no seu retorno. Alguns comentaristas interpretam esse verso da seguinte forma: diz assim: nenhum agravo sobrevirá ao justo, embora os ímpios se encham de maldade contra eles, eles estarão a salvo sobre a proteção do céu, ainda que o próprio inferno se abra sobre eles. A ideia aqui é de uma oposição.
E que o ímpio se levantando contra o justo, armando ciladas contra o justo, como nós vemos lá em Marcos, o texto citado, os fariseus e herodianos tentando fazer com que Jesus caísse em suas ciladas no seu discurso, inicialmente elogiando, bajulando, depois jogando algo ardiloso para que ele caia, e caia em contradição. Mas a Escritura vai dizer que esses que assim agem receberão, por causa do seu pecado, a sua própria destruição. Aquilo que fazem com outros se voltará contra eles. Nenhum agravo sobrevirá ao justo, mas os perversos, o mal os apanhará em cheio. E aí no verso 22 ele continua. Percebam que o que ele está falando aqui, ele fala sobre o discurso, sobre a fala. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu prazer. Esse verso nos dá a impressão que o Senhor está oculto, aguardando os que são seus, para assim produzir esses destinos contrastantes. Parece que aos nossos olhos as coisas estão acontecendo, mas você não vê nenhum resultado. É como se Deus estivesse ali oculto, e no momento certo Ele vai diferenciar o justo do ímpio. Abra Provérbios capítulo 12, verso 2. Compare com o verso 22. O homem de bem alcança o favor do Senhor, mas o homem de perversos desígnios, Ele o condena. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu prazer. Deus é o juiz dessas coisas. Eu tenho falado constantemente de situações que temos vivenciado no nosso país, onde a mentira, a fraude tem prevalecido, E o Senhor, Ele está sempre do lado da justiça e da verdade, seja ela qual for. E a mentira, e aqueles que proferem mentira, não prevalecem. E não é só isso. Por causa daquilo que eles proferem, o mal proveniente dessas coisas recai sobre eles. E essas coisas acontecem, queridos, porque o Senhor é justiça. Porque Deus é o Senhor do universo. Porque por mais que esse mundo esteja caído e corrompido, a justiça, a retidão, a integridade, a verdade permanecem. E elas podem até ficarem ocultas por um determinado tempo, mas não há como elas permanecerem assim todo o tempo. É uma necessidade imperiosa da verdade que ela se manifeste. E a mentira, seja ela qual for, ela não prevalece diante da verdade. Pelo seu próprio caráter, porque não tem fundamento, não tem sustentação. Porque a sustentação de toda e qualquer verdade, como dizia Agostinho, toda verdade é verdade de Deus. Porque toda verdade é verdade de Deus. E a mentira é o oposto da verdade. O verso afirma aqui, no verso 22, que a mentira é algo repugnante à natureza divina. Nós estamos estudando na nossa escola dominical a pessoa de Deus. E ali nós vimos que Deus é Espírito Santíssimo e Puríssimo, segundo as Escrituras. E as verdade, integridade e justiça são marcas indeléveis do caráter divino, fazem parte do ser de Deus, do Criador de todas as coisas. Por isso que a mentira não pode prevalecer, e é repugnante, é odiosa aos olhos de Deus.
Abre Isaías capítulo 6, verso de 1 a 3. Nós vamos ver aqui a imagem desse Deus puríssimo e santíssimo. Quando diz assim Isaías 6, verso de 1 a 3, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins é uma classe excelente entre os anjos. Estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A ideia aqui é que essas criaturas excelentes em santidade, elas não podem contemplar a imagem de Deus, eles não podem contemplar a Deus, e por isso, diante de Deus louvando, eles colocam essas asas sobre os olhos, para não contemplarem a santidade de Deus, porque eles não teriam condições de contemplarem a Deus e permanecerem em suas condições. Se você for olhar a Escritura, você vai ver que há um conceito geral de que aquele que olha, vê Deus, morre. Por isso nenhum homem jamais viu a Deus. O Deus Filho está ao lado do Pai, o seu unigênito, é que o revelou. Por causa da sua santidade, por causa da sua grandiosidade, nenhuma criatura pode contemplar plenamente o Senhor. E é desse Deus que nós estamos falando. Por isso que essas coisas são abomináveis ao Senhor, porque são contrárias à sua natureza, são contrárias ao seu ser. E Satanás é caracterizado como pai da mentira, porque ele é um opositor direto de Deus, ele é inimigo declarado de Deus e de seu povo. É um inimigo, é uma criatura de Deus, mas é inimiga de Deus, um adversário, não no sentido de estarem em forças iguais, mas no sentido de oposição, de inimizade, de desprezo a Deus. E tudo aquilo que ele produz, e tudo aquilo que faz parte da sua imagem é abominável. A imagem de Deus e a sua própria natureza. João capítulo 8, verso 44 vai dizer isso. Olha o que ele diz. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Quando ele diz que os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, é porque esses lábios mentirosos satisfazem o desejo do seu maior inimigo, que é Satanás. Maior inimigo não porque esteja na mesma condição, em oposição, mas porque é um inimigo declarado, ferrenho. É aquele inimigo constante, pertinente. Porque, segundo as Escrituras, e conforme Calvino expressa de uma forma primorosa, quando comenta Romanos capítulo 1, ele vai dizer que Satanás é servo de Deus para exercer a justiça divina. Ele é o verdugo. No teatro de operações, ou seja, no teatro desse mundo, Satanás é mais uma peça nas mãos do Senhor e que age segundo a sua vontade, conforme os limites que lhe são propostos. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer os desejos. Ele foi homicida desde o princípio. Olha que interessante. Percebam como há um diálogo na Escritura
com esses textos, ele fala em homicida. O que uma boca mentirosa faz se não matar? Nós já citamos isso aqui anteriormente. Esses homens são homicidas, pelo aquilo que proferem, pelo desejo do seu coração. E por que eles são homicidas? Porque são filhos do diabo, porque se utilizam dos seus instrumentos, porque têm uma língua mentirosa. E essas coisas são abominação ao Senhor. Desde o princípio ele foi homicida e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere a mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. E por ser um comportamento repugnante, lábios mentirosos, a natureza divina, ele lança todos esses que têm lábios mentirosos longe da sua presença. Estão debaixo do desagrado de Deus, da ira de Deus. E essa expressão aqui, lábios mentirosos, é um tipo de metonímia, uma metáfora, que há uma relação da parte com o todo. Lábios mentirosos dá a ideia de algo que pertence à natureza de alguém. Está relacionado ao ser, aquilo que aquela pessoa é. Não é uma contingência, não é uma situação ou outra em que você profere a mentira ou que você dissimula, mas representa o seu caráter. E é isso que Paulo descreve em Romanos capítulo 3, versos de 10 a 18. Por isso nós devemos fugir dessas coisas. Porque hoje estaremos mostrando um caráter distorcido, o que existe no nosso coração, o que está nos dominando, ou vai nos mostrar que nós estamos utilizando as mesmas armas dos inimigos de Deus. E por causa disso seremos reprováveis e reprovados, como todo e qualquer ímpio, da parte do Senhor. Olha o que Paulo fala em Romanos capítulo 3, versos de 10 a 18. Não há um justo, não há um sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um sequer. A garganta deles é sepulcro aberto. Com a língua urdem engano. Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. Agora, visualize aqui o livro de Provérbios. O escritor de Provérbios, ou seja, Salomão, ele está dizendo assim: meu filho, não ande por esse caminho. Aqui há um modo de vida. Está sendo mostrado dois caminhos. Esse é o caminho da destruição e esse é o caminho da vida. E muitas vezes, como nós lemos nesse final de semana, nós queremos atalhar. E os atalhos de Satanás sempre vão nos levar a um lugar mais rápido. Mas que lugar é esse? O lugar da destruição. Que caminho você quer andar, trilhar? Esse é o caminho de uma língua falsa, de uma língua mentirosa? Se você tem se utilizado disso, volte-se para o Senhor, peça perdão pelos seus pecados e, como diz Provérbios 28, mude de vida. Não se utilize mais esse tipo de comportamento, porque ao trilhar esse caminho você vai chegar num lugar mais rápido, mas esse lugar é um lugar de destruição. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. Seus pés são velozes para derramar sangue, homicidas. Os seus caminhos a destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor diante dos seus olhos. Por isso essa expressão lábios mentirosos se refere aos insensatos, aqueles cujo caráter não é confiável,
que distorcem os fatos, inconscientemente ou intencionalmente. Eu não sei o que é pior, né? Porque muitas vezes se utilizam de forma inconsciente da mentira, e aí demonstram que essas coisas estão na sua própria natureza, que eles produzem sem mesmo ter consciência. E uma forma simples, simplória de evidenciar isso são pessoas que mentem todo o tempo, sem necessidade. Não é que haja necessidade de mentir, nunca vai haver necessidade de mentir, mas por vezes nós somos pressionados em determinadas coisas, às vezes pelo nosso chefe, né? E aí damos uma desculpa, que é uma desculpa verdadeira, mas que no fundo tem alguma coisinha mentirosa. Não precisa usar essa coisa mentirosa. Dê desculpa, mas não acrescente. A gente faz muito isso, sem necessidade. E não nos apercebemos disso, misturando a verdade com o erro, dissimulando. Eu não sei o que é pior, se aqueles que se utilizam de lábios dessa forma, agressivos, amargurados, eles têm a boca cheia de maldição e de amargura. Se fazemos isso de forma inconsciente ou intencionalmente, quando fazemos isso com intenção, eu não sei qual a situação é pior. Você tem a intenção de prejudicar, de ofender, de magoar, de ferir, mas o outro, você não tem essa intenção, mas aquilo está tão dentro de você. Esse verso aqui deixa claro que os que assim vivem e procedem são repugnantes ao Senhor, e por isso devem esperar a condenação divina. Olha o que diz Provérbios capítulo 12, verso 2 e 3. O homem de bem alcança o favor do Senhor, mas ao homem de perversos desígnios ele o condena. Percebam como o desígnio está atrelado ao coração. O homem não se estabelece pela perversidade, mas a raiz dos justos não será removida. Significa dizer o quê? Que a raiz dos perversos não vai permanecer. É essa a ideia. Essa oposição e essa relação antitética está clara aqui. O homem perverso, ele não pode se estabelecer. E o justo se estabelece pela sua o quê? Justiça, pela sua santidade. Ele permanece firme quando anda num caminho de santidade, ao contrário do homem perverso. E a consequência disso é que ele será arrancado. E essas expressões são expressões bem bíblicas, né? Quando os discípulos do Senhor Jesus, Senhor, manda que a gente bote essa turma toda para fora aí, né, da igreja. Vamos contextualizar, vamos botar essa turma toda para fora da igreja. Não é a hora. Vai chegar o tempo em que o ceifador vai vir, e ele vai arrancar aquilo que não é trigo. Ele vai arrancar o joio. Essa é a ideia. O Senhor vai destruí-los. Eles não permanecerão de pé no dia do juízo. Abra o Salmo capítulo 5, verso 6. Como a Escritura mostra que o Senhor é juiz dessas coisas. Ele diz assim: Tu destróis os que proferem mentira. O Senhor abomina ao sanguinário e ao fraudulento.
É tão interessante nós percebermos, às vezes nós nos enganamos. Mas eu não sei se vocês já tiveram essa perspectiva aqui no livro de Provérbios. E isso causa medo, temor a nós. O pecado não fica encoberto. Não fica encoberto. A mentira não permanece. E isso é terrível para aqueles que querem viver na obscuridade, no ocultamento, escondendo quem verdadeiramente são. Não fica. E o pior, pode até ficar para nós. Por um tempo. Mas está patente aos olhos de Deus. Às vezes nós achamos, porque desligamos a luz, fechamos a porta, é lógico que é uma linguagem figurada, que podemos fazer qualquer coisa e que ninguém vai nos ver. Deus está vendo. Deus está vendo. Se nós tivéssemos a noção exata, no momento do pecado, que os olhos do Senhor estão sobre nós, que nem aqueles desenhozinhos, quando o Tom e o Jerry, aí um corre atrás do outro e grita assim, aí o olho cresce, mais ou menos assim. Os olhos do Senhor estão sobre nós. Na prática do nosso delito, na prática do nosso pecado, o Senhor está contemplando aquilo. Se tivéssemos essa noção, nós daríamos um passo. Vários passos. E não pecaríamos, porque estamos sendo vistos. E é engraçado que a gente perde essa noção quando a gente está no meio da tentação e queremos vencê-la pelas nossas forças ou queremos nos entregar a ela. Nós esquecemos que os olhos do Senhor estão sobre nós. Mas olha o que se opõe a isso. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu prazer. E é interessante porque ele fala agora ele está falando um discurso, aqueles que falam de forma dissimulada, que proferem a mentira, comparando agora com a ação, com a atitude, com comportamentos. E a ideia é de alguém aqui que mostra confiabilidade, sem se restringir ao discurso. Lembra que eu falei anteriormente que essas expressões, lábio veraz, lábio mentiroso, coração, prudente, sábio, essas coisas estão relacionadas não com características pura e simplesmente, mas com o interior do ser humano. É porque eles são assim, que demonstram prudência, porque o seu interior, porque a sua alma, porque o seu espírito está alinhado com o Espírito de Deus, que eles mostram prudência, mostram sabedoria. As palavras do Senhor estão internalizadas, fazem parte da sua alma. Ou seja, está falando de caráter, está falando de pessoa. Mas os que agem fielmente são seu prazer. E a ideia aqui é de alguém que mostra confiabilidade em todas as suas áreas, não se restringindo ao discurso apenas. Mesmo porque no verso anterior ele se refere ao discurso, mas a ideia é que a mentira faz parte de todo o seu caráter. Da mesma forma que a expressão lábios mentirosos faz referência à natureza do indivíduo, como alguém que tem o hábito da falsidade, agir fielmente também caracteriza a natureza de alguém que tem um caráter confiável. E esses encontram, como diz a Escritura,
o seu favor, encontram o favor de Deus. Essa expressão aqui significa que esses chegam a um estado de aceitação diante de Deus e, consequentemente, desfrutam da proteção do Senhor e de prosperidade. É interessante porque nós percebemos no nosso mundo, aparentemente, quem não tem olhos para isso pode até se deixar levar por essas coisas, mas nós percebemos que nesse mundo, aparentemente, aqueles que fazem coisas erradas se dão melhor. Não é isso que nós vemos? Superficialmente. Porque quando nós vamos olhar mais para fundo, você vai perceber que a vida daquela pessoa não é tão agradável assim. Não é tão feliz assim. É essa a ideia aqui. Tem um texto da Escritura que, ao comentá-lo, um comentarista diz o seguinte, eu não vou lembrar, mas lembro do comentário. Ele diz que o Senhor Deus não permite que o mal permaneça por muito tempo, para que os seus filhos não sejam tentados a andar pelos mesmos caminhos, buscando uma prosperidade e um resultado imediato, mais destruidor. Mas se você for parar para pensar e analisar, você vai perceber que isso é uma verdade. As pessoas que não agem fielmente, que não são honestas no seu procedimento, ganham por pouco tempo. Permanecem por pouco tempo. Nós temos, às vezes, conceitos errados e ímpios. Veja a situação do nosso país. Políticos que descaradamente roubam, e estão vivendo bem, cheios de processos, e porque estão alinhados com a justiça, uma justiça que não é justiça, eles não pagam por aquilo que fizeram. E aparentemente você pode pensar que a riqueza e as coisas que eles têm, justificam as suas atitudes, porque eles estão bem, mas não estão. As consciências deles e a consideração que outras pessoas podem ter para com eles é zero. E essa situação não vai perdurar por muito tempo. Pode ser que aqui no Brasil nunca se chegue a pegar determinados homens como esse. E muitos vão escapar. Mas o que a palavra de Deus fala de riquezas ilícitas? O que ela fala daqueles homens que angariam essas riquezas? Qual é o final deles? É só você olhar um pouquinho para histórias que você já ouviu de outros familiares que ficam se engalfinhando por causa do dinheiro, de herança, a inimizade e a falta de paz que existem entre essas pessoas, ao ponto de elas quererem tirar a própria vida. E muitas vezes nós, como crentes, estamos olhando, estamos desejando estar no lugar deles para tirar proveitos financeiros também, não entendendo que a ira do Senhor e juízo de Deus estão sobre eles, e que eles vão receber
a parte devida, se não se arrependerem dos seus pecados. E sabe por quê? Porque são abomináveis ao Senhor. Um homem que vive na prática do pecado não vive em paz consigo mesmo. Não se enganem. Não se enganem. Às vezes, pela juventude, pelo vigor, né, nós estamos sempre procurando colocar alguma coisa no lugar de Deus. E aquilo momentaneamente satisfaz o nosso coração. Momentaneamente a gente acha que satisfaz o nosso coração. Mas essas coisas se vão. Esses prazeres se vão. E um homem que vive dessa forma, ele não vive em paz consigo mesmo. E aguarda o juízo de Deus. Ele aguarda o juízo de Deus. E dependendo do seu mal, esse juízo não espera o juízo final. Ele já recebe nesse mundo a sua condenação que o leva à morte. A Escritura está nos mostrando que nós não devemos desejar esses caminhos, nem ao menos tocar neles, nem desviar a nossa rota, nem querer ir por um atalho. Muitas vezes o caminho da justiça é mais difícil, em geral é mais difícil, mas é preferível seguir esse caminho do que andar no caminho da destruição. Porque os que agem fielmente encontram o favor do Senhor. Olha o que diz Provérbios capítulo 12, verso 2, na primeira parte. O homem de bem alcança o favor do Senhor. Eu gostaria de concluir esse verso chamando a atenção para algumas coisas. Primeiro, aqui nós estamos vendo Salomão nos ensinando a aprender a odiar a mentira e a manter a máxima distância dela, porque ela é uma abominação ao Senhor. E não é só mentira proferida por palavras, é uma vida dissimulada também, porque aqueles que agem fielmente são o favor de Deus. A mentira torna abominável aos olhos do Senhor aqueles que dela se utilizam, que se permitem mentir. Não só porque é uma transgressão à lei de Deus, mas também porque é destrutivo a uma sociedade. E é interessante porque nós vivemos na sociedade, nada que você faz atinge somente a você. Essa é uma ideia errada. Tudo que você faz vai atingir as outras pessoas de bem ou de mal, direta ou indiretamente. Por isso esses pecados são destrutivos à própria sociedade. Olhe para a nossa sociedade. Percebam como nós estamos, como o mundo está. E eu não estou pregando aqui um pós-milenismo, mas nós, como crentes, podemos viver isso nas nossas vidas. Com as nossas limitações, mas temos condições de viver essa vida eterna, porque o Senhor Jesus disse que a nossa conversão, a vida eterna, é agora, inicia-se nesse mundo. Como o que temos visto por meios legais tem sido instrumento para a destruição da sociedade. E são mentiras. Como a questão da homoafetividade, mentiras que destroem a sociedade. E outras coisas mais que temos visto, o próprio divórcio, a facilidade que temos hoje de divorciar. Se você não tem bens, porque o que vale é os bens, né? Você não tem bens a dividir, você chega no computador ali, pronto, acabou. As facilidades
que nós temos hoje de viver mentiras e as consequências dessas coisas na vida em sociedade. O nosso pecado não afeta somente a nós. Por outro lado, esse verso nos diz que nós devemos nos empenhar com a verdade, não somente com nossas palavras, mas com os nossos atos. Porque aqueles que mostram confiabilidade em todas as suas atitudes são o prazer, o deleite de Deus, e Ele se alegra com eles. E todas as vezes que eu vejo essa expressão na Escritura, eu me lembro de um pai satisfeito com seus filhos. Quando ele olha, ou para aquele filho pequeno, aquela criancinha, ou para aquele homem já feito, que já tem a sua formação, tem a sua família, e que teme ao Senhor, e sente alegria e prazer, isso é indescritível. É indescritível. Todas as vezes que a Rebeca entra lá em casa, é uma alegria. Ela é minha filha, indiretamente falando, é minha descendente. Mas eu me lembro quando os meus filhos eram pequenos. Essa noite passada, eu não sei se você lembra, eu disse assim: Simone, eu estou com saudade de Israel. Lembra? Eu acordei eu sonhei com ele pequenininho. E aí me dá uma saudade daquele tempo, de olhar para eles pura e simplesmente e ter prazer, ter alegria. O prazer que eu tive quando vi minha filha se casando. E com quem ela se casou? O prazer que eu tenho muitas vezes de ver o Davi andando. De olhar quando ele era pequenininho, ele correndo ali, e vendo a sua deficiência, a sua dificuldade, e vendo que ele está bem. E olhar para esses filhos e ver eles andam no caminho do Senhor. Não existe alegria maior. E se eu, que sou pecador, sinto isso, o que a Escritura está querendo dizer quando que aqueles que agem fielmente são o prazer de Deus? Nós nos alegramos em conviver com aqueles que são honestos e que podemos confiar. Imagine o nosso Pai. E o texto está dizendo que nós devemos ser assim, para que possamos nos recomendar a benevolência, a boa vontade, tanto de Deus quanto dos homens. Porque quem age de forma contrária, quem tem lábios mentirosos, quem tem fraude no coração, não conta com a boa vontade dos homens e muito menos com a boa vontade de Deus. E nós vamos perceber que esse verso, ele serve como uma transposição, uma ponte para os versos seguintes, para o verso 23, que é o final, a conclusão aqui dessa subunidade, e a continuação no término do capítulo 12. Mas nós vamos ficar por hoje aqui. E eu gostaria, mais uma vez, de fazer o que o livro nos sugere. O Senhor está mostrando para nós dois caminhos: o caminho da justiça e o caminho da impiedade. Que caminho nós queremos trilhar? Qual é o caminho que eu devo escolher? Por onde eu devo andar? É lógico que, ao mostrar o caminho da impiedade, o escritor aqui, ele quer que nós olhemos essas coisas
e que essas coisas também sejam repugnantes a nós, e que possamos odiá-las e rejeitá-las, como o Senhor odeia e rejeita. Mas para isso temos que ter um coração submisso, um coração transformado, um coração modificado. E mesmo nós crentes que tememos ao Senhor, precisamos olhar para essas coisas e reformar as nossas vidas, porque nós percebemos que essas coisas estão sempre à nossa disposição e muitas vezes nós pegamos e nos utilizamos delas. Mas não deve ser assim. Não deve ser assim, porque o caminho final é a destruição. E por mais que aqueles que são filhos prevalecerão, vão prevalecer, serão vencedores, quando tocamos nessas coisas, né? Somos como soldados que ficam impedidos, quando vivemos dessa forma, impedidos de estar na linha de frente de batalha, porque fomos feridos e assim nos tornamos um peso para os nossos companheiros. Não é para ser assim. Não é para ser assim. Essa maldição do pecado tem que ser quebrada. E ela é quebrada. Já foi quebrada em Cristo Jesus, né? Mas ela é quebrada todas as vezes quando nós nos arrependemos, reconhecemos o nosso pecado e deixamos para trás. Vamos orar. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, nós queremos ao Senhor clamar ao Senhor nas nossas limitações e fraquezas, que o Senhor esteja nos sustentando, Pai. Que o Senhor esteja, Senhor Deus, agindo de tal forma em nós, ó Senhor Deus, que mostremos maturidade cristã, que não sejamos como crianças muitas vezes, ó Senhor, e crianças mimadas, que querem fazer a sua vontade e andar por meio do seu prazer. Quando nos deparamos, ó Pai, com aquelas tentações, ó Senhor Deus, que realmente nos tentam, que realmente tocam em fragilidades ou desejos pecaminosos, é que nós sentimos a malignidade do pecado. Livra-nos, Senhor Deus, dessas coisas, para que jamais sejamos encontrados andando em caminhos diferentes daqueles caminhos eternos. Fica com o teu povo, Pai. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém.